Boa noite, amigos, amigas. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos encha de sua paz, a paz de Deus. Como é maravilhosa essa frase, né? A paz de Deus. E é isso que mais a gente quer, que a gente procura em nossas vidas. Aquele que tem a paz de Deus, a paz do Espírito, é feliz. Então é tudo que a gente busca na nossa vida, e desde que o mundo é mundo, o ser humano busca a felicidade. E é essa felicidade, a paz de Deus. Que Deus nos abençoe. Hoje a gente vai falar sobre o profeta Jeremias. Jeremias e os falsos profetas. Está no item 11 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jeremias foi um profeta que viveu entre os séculos 6 e 7 a.C. Ele foi das primeiras turmas, primeiro grupo de judeu que foram deportados para a Babilônia. Foram 3 deportações, ele foi um dos primeiros a ir para lá, para a Babilônia. E a palavra profeta, para a gente poder entender um pouco melhor, profeta existia em quase todas as nações, como também sacerdotes. Então, dentro do povo judeu, havia esse personagem, profeta. O profeta, a gente precisa separar um pouco do que é o profeta do dom da profecia, porque nem todos os profetas nem todos os profetas profetizaram. Então, a gente pode identificar 3 tipos de profetas. O primeiro tipo de profeta é aquele profeta guia, aquele que guia o povo. Foi o caso de Abraão e também de Moisés, Josué, Juízes, todos foram profeta guia. Aí você vai pensando, mas Moisés profetizou, é verdade. Mas esse não era o dom principal de Moisés. O dom principal de Moisés era efeitos físicos. Então você vai encontrar nesse primeiro grupo esse dom, essa disposição maior para liderança. Esse é um tipo de profeta. Um outro tipo de profeta é conselheiro. Tinha profetas que era apenas conselheiro, o caso de Natã, Gadar, que era conselheiro do profeta, aliás, do rei Davi. Conselheiro. Então teve muitos profetas que eles não profetizavam, mas dava esse suporte ao rei. Um outro tipo de profeta, aí esse sim tinha o dom da profecia, que era esse profeta que trazia mensageiros. Um dos primeiros deles é Elias, o profeta Elias, Eliseu, que foi o sucessor de Elias, e dali para frente os profetas literários, que são 16, 4 maiores e 12 menores. E quando a gente fala maiores, não é que um era mais forte que o outro, mas de acordo com a obra literária que eles escreveram. Os 4 primeiros, no caso Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, escreveram 5 livros. Esses livros que são grandes, né? Então a gente chama eles profetas maiores por isso. Os outros 12 são obras bem pequenas, às vezes com 4 ou 5 capítulos, então são os menores por isso. Os profetas literários. Quase todos deles foram profetas mensageiros, trouxeram mensagem para o povo. Jeremias foi um desses, como já falei. Ele viveu entre os séculos 6 e 7 a.C. e
Uma das coisas que mais deu trabalho para Jeremias naquela época foi denunciar falsos profetas, porque naquela época já tinha charlatões, aproveitadores, pessoas que dizia que teria recebido uma mensagem, na verdade, para poder conquistar a confiança das pessoas. Então ele denunciava. Ele comenta em espírito, ou seja, em manifestação, através do seu dom, ele denunciava que a palavra de Deus, dizendo, Deus dizendo por meio de Jeremias, eu não falei nada, eu não disse nada, e eles saíram falando o que eu falei. Eu não comentei coisa nenhuma, porém ele disse, recebi em sonho a mensagem. Então era bem forte e uma forma muito fácil de conquistar a confiança das pessoas por meio dessas palavras que as pessoas acabavam confiando nesses falsos profetas. E Jeremias bateu forte contra esses embusteiros. Meus queridos, o dom da profecia é a mesma coisa que nós chamamos hoje de mediunidade. A mediunidade, vocês sabem que é uma palavra criada por Allan Kardec há 160 anos atrás. Antes não havia essa palavra, mediunidade, e então as pessoas que tinham o dom eram chamados de profetas, em algumas nações de videntes, outros sibilas, nagromantes, de acordo com a nação, ou seja, a língua de cada povo, identificava essas pessoas com determinada terminologia. Mas mediunidade, aquilo que a gente hoje estuda um pouquinho. Então, como disse, o profeta é uma coisa, o dom da profecia é outra. Mediunidade é uma coisa e médium é outra, Não é outra coisa? O médium é uma coisa, mediunidade é o dom que ele tem. E então, Allan Kardec vai dizer que todos nós somos médium, porque mediunidade é inerente a todos. Todos nós somos médios, de uma forma ou de outra. A grande maioria de nós temos a mediunidade estática. E esses dizem, eu não sinto nada, não sinto arrepio, não sonho, não escuto, nem vejo, É muito comum a gente ouvir pessoas falando assim, mediunidade estática. Mesmo assim, é inspirado, tem premonições, sonha. Mesmo a mediunidade estática traz esses benéficos para nós, Essas belezas, essa bênção. E entre nós, poucos têm a mediunidade ostensiva, que são aqueles que a gente se dirige como médios, Então, a mediunidade está lá no capítulo 14 do livro dos Espíritos, aliás, capítulo 14 do livro dos Médiuns, onde Kardec destaca as principais mediunidades, a base, ou seja, a base de toda a mediunidade são 9. Lá ele destaca como médios de efeitos físicos, médio de premonição, audiente, vidente, curadores, sonâmbulo, escrevente, psicógrafo, falante, 9 dons. As variantes, meus queridos, é infinito o número, porque mediunidades se cruzam-se, as linhas se cruzam uma com a outra, formando uma imensidão, infinidade de dons diferentes, de modo que cada um de nós temos uma particularidade mediúnica. Ninguém é igual
a outro. Você diz, mas eu sou psicofônico, o outro também. Muito bem, mas não é igual, tem diferença. O sonâmbulo, da mesma forma, você sabe que entre nós, a mediunidade que mais se destaca, ou seja, os médios que mais sobressaem ou aparecem, são os de psicofonia. E às vezes a gente pensa, por que então que as outras mediunidades não sobressaem? Não tem médio sonâmbulo, escrevente? Não tem médio de efeitos físicos? Tem, e tem bastante. Lá por os anos 40, foi feita essa pergunta a Herculano Pires. Por quê? A que mais aparece é médio de psicofonia. E ele respondeu, eu acho que é por conta do analfabetismo. A palavra não quer sair, gente. Analfabetismo. Eita Deus. Analfabetismo. Saiu, entendeu? Analfabetismo. Acho que ainda está me zoando no meu ouvido, como não está legal. Mas enfim, entenderam, né? Eu acho que ele tinha razão para aquela época, para hoje não, né? Talvez hoje não. Mas precisa as casas espíritas trabalharem um pouquinho mais essas outras mediunidades, esses dons, né? A fim de que outras pessoas possam despertar esses outros dons, porque quem não é médio de psicofonia pode ser escrevente, pode ser um sonâmbulo, né? E então médio curadores, né? Daí por diante. Mas é isso, meus queridos, o fato é que mediunidade é uma bela bênção que Deus nos concede. E ela, na maioria das vezes, serve para burilar as nossas dificuldades. Às vezes a gente nasce com um dom, não é porque já merecemos, não, é prova. Deus nos dá para que através dela a gente possa extirpar alguns problemas que a gente ainda carrega, por meio da caridade. De modo que mediunidade sem caridade é um problema seríssimo. É preciso que nós coloquemos isso na nossa cabeça, que aquilo que nos é dado de graça, é preciso que a gente distribua também de graça. E quando a gente assim não faz, a gente acaba contraindo dívidas com a lei de Deus. Mas poucas pessoas valorizam o dom que tem. Às vezes a gente vê até médio com bastante condição, isso quero falar sobre essa mediunidade ostensiva, às vezes por falta de cuidado, vive algumas perturbações, porque é muito comum o médium que não se cuida, viver algumas perturbações nos sonhos, na vida cotidiana, nos negócios, no trabalho, na vida particular, na saúde. Às vezes o teu problema é mediunidade, só isso. Precisa se cuidar, principalmente conhecer o dom que você tem. A partir do momento que você começa a se conhecer, e você começa também a cuidar um pouquinho mais desse belo patrimônio que Deus te concedeu. Mas como eu estava dizendo, muitas pessoas não valorizam. Às vezes as pessoas dizem, por que nasci assim? Por que eu sou assim? Não consigo me entrosar, conviver socialmente com as pessoas. Às vezes é justamente uma mediunidade doentia que a pessoa está vivendo, por falta de cuidado, se torna um antissocial. É bom procurar saber e conhecer tudo isso para que você possa se ajudar.
mas também valorizar esse dom. Não reclame do dom que tem. Agradeça a todo instante a Deus por ter te dado essa bênção. O palestrante Simão Pedro conta uma historinha que eu vou trazer para ilustrar o que eu quero dizer. Ele comenta que certo homem lá para o lado de Minas Gerais tinha um sítio e queria vender o sítio, mas não encontrava comprador. Certo dia ele foi à cidade e encontrou-se com o poeta Otávio Bilac e pediu para ele: poeta, escreva um anúncio para o seu jornal anunciando a venda do meu sítio que o senhor conhece tão bem. E então o poeta escreveu um anúncio dizendo assim: vende-se uma encantadora propriedade onde um extenso alvoredo canta os pássaros ao amanhecer. É cortada por magnífica e cristalinas águas de um belo ribeirão. E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas nas tardes nas varandas. Ele publicou esse anúncio e tempo depois ele encontrou com o dono do sítio e perguntou para ele: vendeu o sítio? O homem respondeu: nem penso mais nisso. Depois que li o anúncio, é que vi a bela propriedade que eu tenho. Vendo, mas não. Então, é isso. Às vezes, a gente precisa ouvir de outras pessoas que a gente tem uma bela propriedade. Né? Um belo sítio. Às vezes a gente não quer cuidar do sítio. Já teve uma chácara? Você já teve uma chácara? Roberto, eu sei que ele teve um sítio. Dá um trabalho danado. A gente sai no final de semana, domingo eu vou para a chácara, vou descansar um pouquinho. Chega lá, não vai descansar, não, vai trabalhar. Porque o vento joga as folhas na varanda, e a gente começa a varrer a varanda e vai para o terreiro, varre o terreiro também, começa a podar as plantinhas e corta a grama. E se tiver alguns animaizinhos, umas ovelhas, né, Roberto? Aí vai tosquiar as ovelhas e uma trabalheira imensa. E no final de semana seguinte, da mesma forma. Então, mediunidade é assim, gente. Mediunidade precisa abdicação. A gente precisa abdicar de muitas coisas nessa vida para cuidar dessa chácara, desse sítio. É um patrimônio belíssimo que Deus te concedeu, mas, como eu já disse, é prova. É prova, e você, se quiser estar bem com você mesmo, você precisa de abdicar desses finais de semana, em sair para lugares que não vai te trazer nenhum benefício. Você vai ter que abdicar de tantas coisas que seduzem nessa vida a gente, nos arrasta para as seduções, para o engano, para as mentiras, para aquilo que não é importante para nós e nos faz um mal danado, adoece a mediunidade. Então, cuidar da mediunidade é como nessa historinha, é cuidar do sítio. A gente precisa dedicar-se para ter um sítio bonito. Mas aquele que tem, agrada a Deus e consegue fazer dessa jornada, da sua existência, uma bela e fantástica passagem por aqui. O dom da mediunidade
exige de nós, muitas vezes, horas e horas de leituras. Todos os dias, o Divaldo Franco comenta que ele tira 1 hora, todos os dias, para ler. E eu fico pensando, mas será que ele precisa tanto de ler assim, né? Afinal, uma boa parte das obras subsidiárias foi ele que escreveu, né? Mas, olha só, todos os dias, 1 hora ele lê. Todas as pessoas que a gente vê na vida bem-sucedidas, lê bastante. Chegam muitos a ler 1 livro por semana. É uma tarefa incrível. Seja no médio, seja não médio, mas as pessoas bem-sucedidas lêem bastante. Ler é muito importante e nós precisamos ler as obras subsidiárias, que são uma maravilha. É dever para nós que somos espíritas, ler essas obras. Ler muitas coisas que o Chico escreveu, o Divaldo escreveu, tantos médios, tantas coisas belíssimas. Mas hoje a literatura espírita tem uma enxurrada, sei lá, talvez mais de 7, 8 mil títulos, e cada dia, todos os dias, lançado mais um livro. A gente precisa escolher o que a gente está lendo, para que a gente não perca tempo, para que a gente não desperdice nossas horas com barulhos, porque tem muito barulho nas obras dizes espíritas, muito barulho. Eu não estou aqui para dizer para vocês o que vai ler, o que precisa ler, com exceção da codificação, mas todos têm o seu palpite, pode ser aconselhado por alguém, pergunta para alguém, que é bom ler, mas eu gostaria de deixar uma dica. E essa dica é do Haroldo. O Haroldo diz que, ele diz assim: eu só leio o autor que está onde eu quero chegar. É bom, eu gosto disso aqui. Vou repetir. Eu só leio o autor que está onde eu quero chegar. Onde você quer chegar? Então, tem autores aí que te ensina como chegar. Entretanto, meus queridos, tantos conselhos que a gente ouviu e ouve da espiritualidade através de grandes médiuns, dos que trouxe para nós um conselho incrível, aliás, são 3 conselhos, é o Chico Xavier. Chico Xavier nos deixou 3 dicas para que nós possamos vigiar as nossas buscas, vigiar o trilho que a gente está vivendo, está andando. E o primeiro conselho que Chico Xavier nos dá é o seguinte: o médium deve evangelizar-se a si mesmo. Às vezes a gente quer evangelizar os outros e ainda não evangelizou a si mesmo. Então o médium precisa se evangelizar. E quando a gente fala em evangelizar-se, a gente não está falando de teoria. Porque às vezes a pessoa lê, mas entra por um ouvido e sai por outro, e na prática a gente quase não coloca isso em ação. Então, quando Chico Xavier nos diz que deve evangelizar a si mesmo, ele está dizendo: vigia. Vigie para que você se torne um ser diferente, por meio daquilo que você está lendo no Evangelho de Cristo. Colocar em prática esse grande manancial, essa obra tão bela, tão forte e que leva o homem à felicidade, o Evangelho de Cristo.
deve evangelizar a si mesmo. O segundo conselho, o Chico diz, o médium deve rechaçar os elogios. Às vezes, quem faz a palestra, às vezes quem dá o passe, às vezes quem faz o atendimento fraterno, às vezes quem é dirigente da casa, por falta de vigilância, acha que o elogio que recebe pertence a si. Mas, na verdade, meus queridos irmãos, dentro do Espiritismo, dentro dessa doutrina cristã, o único a ser glorificado é Jesus Cristo. Toda a glória é para Ele, não é para nós. Não é porque alguém fez a palestra legal, não é porque atende as pessoas na assistência fraterna, atende bem, não é porque deu um passe, não é porque é acolhedor, que a gente somos dignos da glória, não. Os elogios são bem-vindos, mas a glória é de Jesus Cristo, desse grande mestre. O terceiro conselho que o Chico nos deixou: o médium deve vacinar-se contra o personalismo. Esse é um vírus danado. Ele só não atinge o médium, mas também vai contaminando o lugar onde o médium vive e trabalha. Então, são os conselhos que o Chico nos deixou para que possamos ser nas mãos do Senhor, nas mãos da espiritualidade, dos prepostos do Senhor, um instrumento e nada mais. Porque o trabalhador da casa espírita, ele é simplesmente um instrumento na mão da espiritualidade. Mediunidade é isso, meus queridos. O apóstolo Paulo chamou de dom. Está lá no capítulo 12, item 1 da primeira carta aos Coríntios. Ele vai falar nos dons do Espírito. Os dons do Espírito. É a mesma coisa que Allan Kardec escreveu sobre o dom da mediunidade. Paulo vai destacar lá também 9 dons. Em outras palavras, ele vai falar do dom de cura também, mas ele vai falar do dom de ouvir, do dom de ver, do dom do trabalho. A mesma coisa Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, ele também vai falar da mediunidade com as palavras deles, o dom do Espírito. E aí ele diz que cada um receba com docilidade os dons que foi lhe dado. Receba e administre, ou seja bons administradores das muitas formas de dom que Deus concedeu a todos nós. Que aquele que fala que seja um aquele que fala que seja um porta-voz de Deus. Está dizendo aí, o porta-voz de Deus. Isso é mediunidade, está profetizando, está falando, né? Esse é um dom. E o dom da fala, né? Mas ele vai falar do dom do trabalho. Que ele diz que cada um faça com as forças que Deus lhe dá, da melhor forma possível, para que Deus em tudo seja glorificado. Então, tratamos hoje de mediunidade porque os nossos irmãos, naquele nascimento ali do cristianismo, no cristianismo lá nascido naquele momento ali, novinho que era, né?
a gente chama de cristianismo redivido, eles tratavam de dom, o que hoje a gente chama de mediunidade. Portanto, meus irmãos, cuide desses dons. Cuide, porque isso, para quem não cuida, para quem não se cuida, é um problema. Mas se você cuidar, você vai ver a bela propriedade que Deus te concedeu. E vale a pena sacrificar algumas coisas nessa vida, abdicar de algumas coisas nessa vida para cuidar desse belo patrimônio que Deus nos deu. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça na fé e nos dê coragem para perseverar no caminho da paz. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Para ti, Senhor, toda a glória e o poder. Amém.